Olá, território obscuro. Venho aqui contar um relato a vocês que escutei em uma das minhas andanças por Minas Gerais. Lá eu conheci a dona Brasilina, uma senhora já idosa, mas bem sacudida nos trabalhos da roça. Disse ela que nunca teve moleza na vida. Trabalhava desde os 7 anos de vida. Brasilina era a filha mais velha de dona Firmina, filha do primeiro casamento. Seu Zé sumiu no mundo, deixando a mulher sozinha com a filha pequena. Mas logo o padrinho dela ocupou o lugar vazio que o pai tinha deixado. Dona Firmina roubou o marido da comadre. Mas o compadre era tão estranho que dava medo. Sempre quieto, meio amarelado. Saía no meio da noite, só voltava no outro dia. Mas Dona Firmina parecia hipnotizada pelo homem. Nada ela achava ruim, tudo era permitido. E logo veio a gravidez. Firmina passava pela comadre e dizia: "Tá vendo? Eu vou dar um filho pro Joaquim, coisa que você não deu." E ela respondia: "Você não conhece Joaquim. Você me fez um favor." Uma semana depois, ela foi embora sem deixar rastros. A gravidez ia de mal a pior. Firmina sentia dores e acabou parindo antes do tempo. A parteira falou que o bebê não viveria uma semana, porque era fraquinho, e que Joaquim buscasse o padre para batizar o bebê para que ele não morresse pagão. Joaquim deu desculpas e acabou não buscando o padre. Parecia que ele queria que o bebê morresse pagão. A parteira pediu então para o seu Jubileu, o seu filho, ir na cidade buscar o padre. Joaquim não gostou, porém não falou nada. Jubileu saiu à tardinha, dormia na cidade e traria o padre bem cedinho. Pegou seu cavalo, saiu pela estrada toda ladeada pela mata, densa. E quando Joaquim soube disso, deu uma desculpa e sumiu. Firmina só chorava. E o filho vai, mas não vai. Seria bom o padre chegar logo, porque o fim estava próximo. Jubileu andava pela estradinha escura, seu cavalo num trote manhoso. Foi de repente, pulou uma criatura no meio da estrada. Na escuridão dava para ver que era um bicho grande. Parecia um homem. Correu na direção de Jubileu, que mais rápido que o que subiu em um pé de carnaúba. Ficou grudado chorando, e o bicho chacoalhava a árvore tentando derrubar ele. Como não conseguiu, sua fúria virou para o cavalo, estraçalhou o animal e depois sumiu mato adentro. Jubileu voltou para casa e contou para a mãe o que aconteceu, mas já era tarde. O bebê havia falecido sem ser batizado. Joaquim chegou de manhã e recebeu a notícia da morte do filho. A única coisa que perguntou foi onde ele havia sido enterrado e lamentou não ter sido batizado. A parteira estava meio desconfiada e disse: "Vou ficar aqui essa noite e amanhã, sexta-feira, eu vou para casa." Mostrou onde o anjinho estava enterrado e o pai tentou disfarçar a ansiedade. A parteira Dona Noca esperou Joaquim sair. Ela e o filho foram atrás e pegaram ele sentado na cova com o bebê na boca. Quando viu Dona Noca, Joaquim saiu correndo de 4 pés, com o bebê na boca, se embrenhou na mata. Dona Noca contou para Firmina que o marido era lobisomem e tinha feito de tudo para impedir de batizar o filho. Ele pretendia comer o filho depois de morto. Firmina e Brasilina foram embora da cidade. Voltou a morar com os pais dela. Dona Noca e o filho tentou caçar o lobisomem, mas Joaquim era esperto, mudou de cidade, se casou novamente, mas não teve filhos, pois
seus filhos nunca vingavam na barriga das mulheres. Bom, esse é o relato que eu escutei dela. Obrigado por postar aí em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. Vamos aí ao segundo relato. Olá a todos. Em uma época da minha vida, eu morei no sul de Minas, perto de Resende. Como meu marido trabalhava com petróleo, ficava no Rio de Janeiro e só voltava no fim do mês. Ele representava uma empresa turca que tem contrato com a Petrobras. Mudamos para o sítio. Só tínhamos um vizinho, sua esposa e filho, um rapaz de 30 anos. Eles passaram a frequentar nossa casa, se tornando amigos. E como eu passava a maior parte do tempo sozinha com meu filho de 10 anos, eles me faziam companhia. Eu tinha 3 cachorros labradores, um macho e 2 fêmeas. Quando alguém dessa família chegava em casa, os cachorros se escondiam embaixo da cama e só saía depois que essa pessoa ia embora. Começaram a acontecer coisas estranhas em relação à família. Estávamos comendo na varanda quando o rapaz vira para o pai e do nada fala: "Nossa, a Bibi, que é minha cachorra, está no cio. Logo vamos ter filhotes." E o velho respondeu: "Está sim, senti o cheiro." Bom, eu e meu marido nos olhamos o porquê daquela fala e como eles sabiam, como sentiu o cheiro. O rapaz ficou sem graça ao perceber nossa cara. No outro dia, Bibi sumiu. Procuramos em toda parte e acabamos encontrando ela toda estraçalhada. E o pior, que o veterinário falou que ela tinha sinais de abuso. Bom, não encontramos uma explicação para isso, porque apesar de ser de grande porte, ela era dócil e não saía para longe de casa. Com o passar do tempo, para nossa felicidade, Bolinha, nossa outra cachorra, dava prenha. E a partir daí começou uma coisa a rondar a casa, mexer nas coisas. E eu sozinha passava a noite em claro com medo. A família, depois daquele episódio, não foi mais lá em casa. Só a mulher foi lá pedir arroz emprestado. Nesse mesmo dia, sumiu meu chaveiro. Mas como meu filho era muito arteiro, eu tinha colocado a culpa nele. Minha cadela começou a parir de manhã, bem na cozinha, perto do fogão a lenha. Eu não tirei ela do lugar com medo de atrapalhar. E à noite tranquei a casa, coloquei meu filho na minha cama e fui dormir. Acordei no meio da noite com um barulho na cozinha. Levantei e fui ver. Quando eu cheguei na cozinha, tinha 2 cachorros enormes sentados como gente no chão, comendo os filhotinhos da minha cadela. Parecia uma mistura de lobo com porco, mas com jeito de gente. Tinham matado meus cachorros e estavam comendo os filhotes. Eu voltei devagar para o quarto sem fazer barulho. Escorei a porta, abracei meu filho e rezei muito. Não fizeram nada, apenas andaram pela casa e foram embora. No outro dia, peguei só meus documentos e fui para onde meu marido estava trabalhando. Um resumo: o veterinário falou que é comum cães machos comer a cria da fêmea. Bom, eu sei o que eu vi e não era desse mundo não. Me mudei para Mato Grosso do Sul e tive a certeza que quem roubou a minha chave foi a velha e que o pai e o filho eram lobisomens. Esse é o meu relato. Um abraço a todos aí. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos do canal. Vou contar aqui um relato da época que eu morei em uma fazenda em Marília, no interior de São Paulo. Era uma fazenda de plantação de café e todo ano recebíamos família de toda parte do Brasil para ajudar na colheita. Nesse ano, recebemos famílias do norte do Paraná. Ao todo, 5 famílias, 4 peões solteiros. Alojamos todo mundo e, passado mais ou menos uma semana, começamos a ouvir uivos
toda quinta para sexta-feira. Meu pai dizia: bom, alguém trouxe um lobisomem para a fazenda. Meus irmãos começaram a investigar se seria de verdade um lobisomem. Tinha um dos rapazes que tinha um apelido de João Corintiano. Ele, quando estava bêbado, batia muito na mãe. Ele chegou até quebrar uma vez o braço da velha. Meu pai odiou ele logo de cara. Ele era bem magrinho, mas tinha uma força sobrenatural. Um dia minha mãe comprou um marreco dourado, muito lindo. E à noite teve uma baderna no galinheiro e o marreco sumiu. E umas galinhas também. Nesse dia, João Corintiano não foi trabalhar, disse que estava doente. Ficamos sondando ele o dia todo, até que ele foi atrás da casa e começou a vomitar, mas vomitar muito mesmo. E de longe a gente ficou de olho. Quando ele voltou para dentro da casa, saímos correndo ver o que ele tinha vomitado. Eram restos de osso, cabelo, penas do marreco. Parecia que já estava podre de tão mau cheiro que estava. A mãe dele gritou: "O que vocês estão fazendo aí?" Contamos para o nosso pai. Não demorou muito, meu pai foi lá ver. E não tinha mais nada, só lugar raspado de enxada. Meu pai, que não era bobo nem nada, juntou meus 4 irmãos e mais 2 peões e planejou. Chamou o João Corintiano para jogar truco na quinta noite. Quando deu umas 11 horas, João falou: "Estou indo para casa, já tá tarde." Meu pai enrolou ele, mas não teve jeito. O homem falou: "Olha, me deixa ir para casa, é melhor para nós dois." E nisso meu pai deu a ordem. Juntaram nesse homem e trancaram as portas. Esse homem começou a pular, a gritar, se jogava no chão todo torto, se esticando. Deu um grito tipo um uivo que arrepiou até o cabelo do fiofó do povo que estava lá. Nesse momento, abriram a porta e de onde João estava, deu um pulo que caiu no meio da estrada. Saiu correndo de 4. Os homens fugiram todos, só ficou meu pai. E quando João atravessou a estrada, meu pai conta que já não era mais gente. Era um tipo de cavalo preto, todo peludo. Disparou dentro do cafezal e sumiu. Mas antes disso, deu uma mijada no chão e depois sumiu no cafezal. João sumiu por uns 3 dias. Quando voltou, só veio para buscar a mãe e o pai. Nem receber o que tinha trabalhado não recebeu. E ainda falou pro meu pai: "Vou embora, senão na próxima mudança de lua eu mato o senhor." Meu pai só falou: "Na próxima mudança de lua eu te espero aqui." João foi embora e nunca mais tivemos notícias dele. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.